Shalom. Neste vídeo nós iremos conversar um pouco sobre uma passagem que se encontra na Brit Hadashah, no Novo Testamento, sobre uma parábola. No judaísmo nós chamamos de Midrash. Uma parábola, a parábola bem conhecida de todos, a parábola das 10 virgens. Neste vídeo, vou trazer algo que talvez seja novo, com certeza será novo para você. Até então, não ouvi nenhuma explicação dessa parábola, daquilo que nós vamos trazer neste vídeo. Então, eu quero que você preste bem atenção às palavras que serão aqui ditas e tire as suas conclusões. A parábola das 10 virgens. Vamos ler aqui o texto. Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante. Então, se assemelha-se o reino dos céus a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo e da noiva. Primeira observação que eu quero fazer aqui é que talvez na sua Bíblia não conste a palavra noiva, sou noivo. Eu estou pegando o texto aqui da Peshitta, com base no Codex Sinaiticus, né, que é um dos códigos mais antigos, né, dos originais, o Codex Sinaiticus. Então, nessas versões mais modernas, elas não estão trazendo a parte da noiva, só diz, eis que saíram ao encontro do noivo. Mas eu estou trazendo aqui da Peshitta, que é em aramaico, né? E que é a mais confiável. E diz aqui que elas, as 10 virgens, tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo e da noiva. Então aqui não foram só ao encontro do noivo, mas também da noiva. Esse não será o assunto que nós vamos tratar aqui. Mas deixando aqui só uma breve introdução, né? Porque no original, no aramaico, está noivo e a noiva. Porque essas 10 virgens aqui não são as que irão se casar com o noivo. Essas 10 virgens aqui não são a noiva. Elas são convidadas de honra para o casamento do noivo com a noiva. Então, as 10 virgens não são a noiva, porque o noivo só tem uma noiva. E aqui é uma parábola das 10 virgens que elas foram convidadas para participarem e entrarem nas festas, nas bodas, no casamento, nas festas desse casamento. Então, elas são convidadas. As 10 virgens não são a noiva, as noivas, né? Porque aí, até então, o noivo teria 10 virgens, 5 virgens, ele iria se casar com as 5? Poligamia? Não, o noivo só tem uma noiva. E em outro vídeo eu irei falar quem é essa noiva, né? Existe um pensamento na teologia que a noiva é a igreja. Quem será realmente essa noiva? Mas, porém, aqui nessa parábola, essas 10 virgens não são a noiva do noivo. Essas 10 virgens, elas saíram ao encontro do noivo e da noiva para participarem da festa de casamento. Amém? Então, esse não é o tema, não é o assunto que nós vamos tratar. Continuando aqui a leitura. E 5 delas eram sábias, e 5 delas eram tolas. E as tolas pegaram
as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. Mas as sábias pegaram o óleo em vasos, juntamente com as suas lâmpadas. E enquanto se atrasava o noivo, todas elas ficaram cansadas e adormeceram. Mas à meia-noite houve um grito: Eis que vem um noivo, saiam para encontrá-lo. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam suas lamparinas, e aquelas tolas disseram às sábias: Dai-nos do seu óleo, porque eis que se apagaram as nossas lâmpadas. Responderam e disseram aquelas sábias: Não haveria o suficiente para nós e para vocês, mas vão aos que vendem e comprem para si. Enquanto foram comprar, chegou o noivo e as que estavam preparadas, vejam bem, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. E depois chegaram também aquelas outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, nosso Senhor, abre para nós a porta. Mas ele respondeu e disse-lhes: Verdadeiramente eu lhes digo que não as conheço. Essa parábola das 10 virgens, nós vamos tratar aqui de dois elementos que elas tinham, ambas tinham, que eram as lâmpadas e o óleo. A intenção desse vídeo aqui é mostrar o que significa as lâmpadas que elas tinham e o óleo também que era necessário para acender as lâmpadas. Existem várias interpretações a respeito do óleo, né? Que fala que é a presença do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Mas nós vamos fazer uma interpretação aqui com base na interpretação judaica, porque o noivo é judeu, né? Aqui estamos falando aqui de uma cultura judaica, e vamos fazer aqui a interpretação aqui no contexto judaico, não no contexto cristão. Porém, vamos tratar aqui desses dois elementos, a lâmpada e o óleo, o azeite, né? Ali o óleo, ali é o azeite, para acender as lâmpadas. Diz aqui que as 10 virgens, elas tinham, cada uma delas tinha as suas lâmpadas, e as 10 também tinham os seus azeites para queimarem as suas lamparinas. Diz aqui que a tardar o noivo, elas adormeceram, mas depois, à meia-noite, se ouve um grito: eis que vem o noivo. E 5 delas, elas tinham óleo, azeite em suas lâmpadas, o suficiente, ou até então poderia ser o suficiente para se encontrar com o noivo, porém 5 daquelas que não eram prudentes, a parábola trata delas aqui como insensatas, e aquelas que tinham óleo suficiente trataram ela como prudentes. E as que não preservaram e não guardaram o óleo suficiente são tratadas como insensatas. Aquelas 5 prudentes, elas tinham ali as suas lâmpadas e os seus azeites para queimarem aquelas lâmpadas, porém as tolas, né, as insensatas, elas não tinham azeite suficiente para acender as suas lâmpadas. Diz que aqui o noivo ele chega à meia-noite, né? Porque essa parábola ela traz que essas virgens elas tinham lâmpadas e tinham óleo, azeite para queimar. E como a própria parábola nos diz aqui, seria porque o noivo
ele viria, né, dá-se a entender que ele viria durante a noite, né? Porque não se usa uma lâmpada, uma lamparina durante o dia, porque não precisa de luz. Essa parábola aqui nos mostra que elas iriam precisar de luz para se encontrar com o noivo e a noiva. Por quê? Porque ele viria, né, durante a noite e não durante o dia. E diz aqui o texto que quando foi à meia-noite, justamente a hora em que estamos adormecidos, já estamos dormindo, e diz aqui que à meia-noite houve-se um grito: eis que vem o noivo. E aquelas 10 pegaram as suas lamparinas e ali acenderam as suas lamparinas para se encontrarem com o noivo. Então, já aqui nessa interpretação aqui, já vimos que elas precisavam de luz, né? Precisavam de luz para se encontrarem com o noivo, porque o noivo, ele vinha juntamente com a sua noiva e elas iam ao encontro, né, do noivo e da noiva. Então, se elas iam ao encontro do noivo e da noiva, elas precisavam de luz. E a luz, o que traria a luz era justamente o óleo, o azeite, né? Porque ambas tinham as suas lamparinas, mas uma lamparina sem óleo não produz luz. Então elas tinham as suas lâmpadas, mas precisavam de luz. E a luz ali, o que alimentava era justamente o azeite. Vamos fazer aqui agora uma interpretação desse texto, usando como base o livro de Provérbios. Vamos ver o que significa a lâmpada e o que significa a luz, com base em Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Veja o que aqui diz esse texto. Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é a lâmpada e a instrução a luz. Veja que interessante. Essa parábola, uma parábola, quando era se dado uma parábola, era para que as pessoas pudessem estudar e entender. Não era algo que era fácil de compreensão, né? Uma parábola, ela requer que você tenha conhecimento e estudo para entender aquilo que está sendo ensinado através daquela parábola, daquele midrash. Então, com base em Provérbios, aqui, capítulo 6, versículo 23, diz: porque o mandamento é a lâmpada. Ou seja, as 10 virgens, elas tinham ali os seus mandamentos. Ambas tinham mandamentos. Mas para que o mandamento ele pudesse ser eficaz, para que o mandamento pudesse ser, podemos dizer, estar em prática, né? Porque a lâmpada sem a luz, ela é só um objeto, né? Ela é um objeto que não tem serventia. Assim é o mandamento sem a instrução, né? Porque a lâmpada é a lei, a lâmpada é a luz, né? Porque o mandamento é lâmpada e a lei é a luz. O mandamento é a base, mas para que você tenha cumprimento, você tem que ter instrução. Por que instrução é luz? Porque na Torá se diz que a Torá é uma instrução. A lei é uma instrução. A instrução é a luz. Então, veja bem como é que o texto nos ensina. Que as 10 virgens, que elas foram convidadas a participarem do casamento do noivo com a noiva, para que elas pudessem entrar na festa de casamento, essas 10 virgens tinham que ter mandamentos e tinham que ter as instruções, as leis
né? A Torá, a instrução do Eterno. Porque o mandamento sem prática é só um mandamento. O mandamento sem ação é só um mandamento. Todos dizem que tem mandamentos, mas a prática, né, o exercício da lei, né, a instrução, a Bíblia diz, nós ensinamos que a Torá, a lei, é a instrução do Eterno para que aqueles que vivam através da instrução da lei do Eterno tenham vida. Veja como é que diz o Salmo, para não ficar só em Provérbios, porque diz aqui, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é a luz. A instrução, como eu falei, repetindo aqui, reforçando, a instrução é lei, instrução é Torá. E no Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, o Salmo 119 diz que a lâmpada para os seus pés, a lâmpada para os nossos pés, são os mandamentos. Mas a luz para o nosso caminho são as leis do Eterno, né? A lei do Eterno, a instrução do Eterno, sim, essas são a luz para os nossos caminhos, né? Porque lâmpada para os nossos pés, mas uma lâmpada, ela apagada, você não consegue caminhar, porque você precisa de luz. Assim como aquelas 10 virgens precisavam que as suas lâmpadas estivessem acesas para se encontrarem com o noivo, né? O noivo veio durante a noite e elas precisavam de luz. Assim o salmista diz aqui: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, os teus mandamentos. Os teus mandamentos são lâmpadas para os nossos pés. Mas para que nós venhamos caminhar, essa lâmpada tem que estar acesa, né? Essa lâmpada precisa de luz. Aí ele diz: e luz para os nossos caminhos. Então, a lei do Eterno, os mandamentos do Eterno, a instrução do Eterno é que faz com que nós caminhemos, né? Na nossa jornada, na nossa trajetória de vida, nós precisamos da luz do Eterno, né? O Eterno, quando ele faz a criação, diz que havia trevas sobre a face do abismo e ele disse: haja luz, haja instrução, haja mandamento, haja regra, porque o contrário de luz, né? O contrário de luz é o quê? Falta, né? O contrário de luz é escuridão, é a falta da luz, né? Então, se havia trevas, as trevas simbolizam o quê? Sem instrução, sem lei, porque ninguém consegue caminhar nas trevas, mas quando vem a luz, quando vem a instrução, aí é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Eterno já traz a instrução, já traz a lei, para que nós viéssemos caminhar o caminho pelo qual o Eterno o caminho pelo qual o Eterno quer que nós venhamos caminhar para nos encontrarmos com Ele. Nós precisamos de luz para irmos ao encontro do Eterno, e essa luz não é outra coisa senão os mandamentos do Eterno, a lei do Eterno, que nos faz caminharmos ao encontro do noivo e da noiva, ao encontro do Eterno. Provérbios 28, versículo 9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a instrução, até a sua oração será abominável. Ou seja, aquele que desvia, aquele que não tem luz, aquele que não tem instrução, ele pode ter até mandamento, né? Mas o mandamento sem luz, sem prática, sem vida, sem ação, né? Diz aqui que até a sua oração será abominável. Como é que o Eterno irá nos ouvir se nós estamos desobedecendo os seus mandamentos, as suas leis e as suas instruções?
a nossa oração será abominável. Por quê? Porque nós estamos cometendo pecado, porque a transgressão, o pecado é transgredir a lei, pecado é transgredir mandamento, e aquele que transgride mandamento, ele não anda na luz, porque os que andam na luz, né, eles andam através dos mandamentos do Eterno. No livro do Apocalipse também tem uma instrução aqui, uma palavra muito também reveladora. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, Apocalipse 14, 12 diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos. Qual é a perseverança dos santos? Veja aqui que João, aqui, Yohanan, ele diz: aqui está a perseverança, né, dos santos, assim como aquelas cinco virgens perseveravam ali, em perseverar, em guardar o azeite, né? Foram prudentes, perseverança, guardar o seu azeite, a luz. Aqui Apocalipse diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam as leis de Deus e a fé em Yeshua, o Messias, Jesus, o Salvador, o Messias. Então diz aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos, aqueles que têm luz, aqueles que andam na luz, como na luz ele está, né? Aqueles que andam nos mandamentos, assim como Yeshua andou nos mandamentos, ele quer também que nós andemos nos mandamentos de Deus. Ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 17 em diante, ele diz: pois bem, não penseis que eu vim anular os mandamentos, as leis, e nem os profetas, mas eu vim complementá-los, eu vim obedecer e complementá-los. E ele diz ainda mais: pois aqueles que ensinam e não guardam, nem guardam e ensinam o que não deve guardar, esse será menor no reino dos céus. Porém, aqueles que guardam e ensinam a guardar os mandamentos, as leis do Eterno, esse será maior no reino do Pai. Então, aqui em Apocalipse, ele diz: aqui está a perseverança dos santos que guardam, né? Guardam as leis, assim como aquelas cinco prudentes guardavam a lei, né, em suas lamparinas, guardavam as leis nos seus corações. O salmista Davi, ele disse: guardei a tua palavra, a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Então, elas guardavam, né, eram prudentes, porque guardavam a lei e os mandamentos, porque mandamento e lei é luz, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho, a tua lei, os teus mandamentos. Mas não só os mandamentos, mas ele diz aqui: e a fé em quem? Em Yeshua, o Messias. Nós sempre dizemos o seguinte: Yeshua é a Torá viva, é a lei viva. Ele disse: eis, eu sou a luz, a Torá, a instrução. Aqueles que guardam o meu mandamento, aqueles que guardam o mandamento do Pai. Ele disse: eu não trago mandamento novo, né? O mandamento é o do Pai, a lei do Pai. Então, esses que guardam os mandamentos, as leis de Deus, as leis de Hashem, esses sim têm luz para o seu caminho. E esses que guardam, irão ao encontro do noivo e da noiva e entrarão junto com eles para celebrarem a festa de casamento, né? Então, é necessário ter lâmpada, mas ter óleo, é necessário ter mandamento e ter lei no coração, praticando os mandamentos do Eterno, para que vivas e tenha vida eterna.
Amém, meus queridos? Próximo vídeo eu irei gravar falando a respeito de quem será esta noiva. Porém, o texto aqui nos fala daquelas que foram convidadas a participarem das bodas de casamento, das festas de casamento do noivo e da noiva. Mas fica essa mensagem para você aqui. Lâmpada, mandamento sem lei, não salva ninguém. É necessário ter lâmpada, é necessário ter luz para que você caminhe e vá até o encontro do noivo e da noiva, para que você possa entrar. E quando a porta se fechar, aquelas que estiverem sem lei, aquelas que não guardaram os mandamentos, a porta vai se fechar. E o noivo dirá: eu não vos conheço, né? Por que não vos conheço? Porque vocês não guardaram as minhas leis, não guardaram os meus mandamentos. Eu não vos conheço. Porém, aqueles que guardam, né, os mandamentos e as leis do Eterno, esses sim entrarão e estarão para sempre com o noivo e com a noiva. Que o Eterno te abençoe, o Eterno te guarde e que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Eterno abençoe.